1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 em diante. Eu gostaria, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês, nesse estudo que nós estamos dando sobre os dons, quantos dons que a Bíblia fala lá? Quem sabe quantos? Quantos? 8. Dom da palavra, dom da sabedoria, dom da fé, dom de falar em línguas, o dom de interpretação de línguas, que vai ser os estudos mais lá para frente, dom do conhecimento, dom do discernimento de espírito. Imagine que esses dons são presente espiritual que Deus tem para dar à sua igreja. Ele disponibilizou para a sua igreja. Agora, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 31, quem lembra o que está escrito? Pedi com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei os mais excelentes. É isso que nós temos que fazer. Pedir ao Espírito Santo aquilo que é de direito para nós. Então, você na sua oração, você reivindica a Deus os direitos que Ele nos prometeu. O Senhor está prometendo esses presentes espirituais para a sua igreja. Para quê, pastor? Para o crescimento da igreja. Os dons não é da igreja. Nenhuma igreja detém os dons do Senhor. Por quê? Porque esse dom não é nosso. Esse dom é de Deus. E Ele empresta para nós este dom. Uma vez nós recebendo esse dom, recebemos uma habilidade sobre a nossa vida. São habilidades que o Espírito Santo capacita a gente. Isso é que nós temos que pedir em oração. Se você nem pede, ou nem conhece os dons, ou para que serve os dons, e não pede os dons, como que você vai receber esses presentes? Não vai receber. 1 Coríntios capítulo 14, olha o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 14. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Procure com quê? Procure com cuidado, com reverência. Eu vou buscar do Senhor esses dons. Eu quero esse dom. A Bíblia diz que dá os dons para aquilo que for útil. Deus conhece muito bem o nosso coração. Agora, pergunte para vocês mesmos, e vocês respondem para vocês mesmos. Quais desses 8 dons que você retém, que você recebeu de Deus? Dom da cura? Dom da fé? O dom do discernimento de espírito? O dom da palavra? O dom da sabedoria? O dom de falar em línguas? O dom de interpretar a língua? Quais desses dons? Quais dessas habilidades você tem diante do Senhor? Isso é uma coisa, igreja, muito séria, que nós precisamos almejar esses dons, para que você não fique o tempo todo dentro de uma igreja
envelhecendo dentro de uma igreja e sequer não tem um desses dons, habilidade disponível para nós. Você precisa buscar esse dom. Como que você vai ter o dom da palavra se você não estuda? Se você não dedica a leitura da palavra, a estudar bons livros? Como que você vai ter o dom da cura, se você não procura nem orar pelos doentes? Imagine ir atrás dos doentes, ou visitar doentes. Como que você vai ter e receber de Deus o dom da cura, se você não se interessa de orar por as pessoas enfermas, ou ir em busca das pessoas enfermas? Como tu vai receber se você não tem interesse? Mas aí você começa a orar, pedir ao Senhor, começa a orar para as pessoas. Daqui a pouco você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Senhor, um dia eu quero receber do Senhor esta habilidade para que eu tenha discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. Imagine se você tem o discernimento dos espíritos. Entender como é que ele trabalha, como é que essa engrenagem funciona, como é que ele está atacando, como é que você olha para uma pessoa e você tem um discernimento que aquela pessoa tem ou o Espírito Santo ou o espírito e um demônio. Como você entender quais os sintomas que caracterizam uma ação, um ataque espiritual? Igreja, só à luz da palavra de Deus é que nós poderemos decifrar, discernir, separar o que é físico e o que é espiritual. Porque nem tudo é espiritual. Nem tudo é físico. Você precisa ter o discernimento do que é e o que não é. É por isso que a igreja hoje tem a maior dificuldade de desenvolver habilidades no mundo espiritual, por falta de discernimento de espíritos. E esse discernimento de espírito, exatamente, você é capaz de discernir se é o Espírito Santo que está atuando ou se é um espírito demoníaco que está trabalhando ou atuando. Mas precisa que você reserve a sua vida, dedique a sua vida, ore, busca. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Votai para mim e eu votarei para vós. É necessário que nós temos que ir até o Senhor. O discernimento de espírito, a qual nós iremos estudar agora. Igreja, abre o teu coração, desliga as tomadas de lá, que está ligada às preocupações lá fora, e liga ela no trono de Deus. Amém, igreja? Então, aqui nesse estudo, naquela parte que tem dom de discernimento de espíritos, abram aí o estudo. Dom de discernimento de espírito. Dom de discernimento de espíritos é uma habilidade espiritual que capacita o crente a identificar a fonte de uma influência espiritual em uma situação ou pessoa. Isso pode incluir distinguir entre a operação do Espírito Santo e espírito demoníaco. Este dom é importante para proteger a igreja de enganos espirituais. Este dom, ele é muito importante para proteger a igreja. Observe. Para proteger a igreja
dos enganos espirituais. Irmãos, será que as igrejas hoje, será que existe esses enganos espirituais dentro das igrejas? Será que existe enganos espirituais dentro das igrejas? Como identificar? Como saber se dentro de uma igreja é uma ação do Espírito Santo ou uma ação demoníaca? É por isso que o Senhor nos concede os dons do discernimento para que nós venhamos proteger a igreja do Senhor. A Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura como anjo de luz. Ele não é anjo de luz. Ele se transfigura como anjo de luz. Se possível, enganar os escolhidos. Há muitas igrejas que elas estão afetadas espiritualmente por não ter o discernimento que venha proteger a igreja. Muito cuidado. A Bíblia está repleta de passagens que nos alerta sobre esses espíritos enganadores que agem dentro das igrejas. Mas por que as igrejas? Porque Satanás está preocupado em destruir a igreja do Senhor, a confundir a igreja do Senhor. É por isso que nós temos que ter o discernimento de espírito, para que nós venhamos até mesmo proteger a nossa mente e o nosso coração. Jesus já nos alerta sobre esses espíritos de engano que já estava agindo bem antes da época de Jesus. Mas bem antes. Será que nos dias de hoje as igrejas estão infestadas de falsos profetas? É o que mais tem. Como há os falsos profetas, como há os falsos pastores, há também, igreja, os verdadeiros profetas e os verdadeiros pastores. Agora precisa do discernimento espiritual para que você separe isso. Só a luz, só o discernimento espiritual é quem vai fazer isso. Que de repente você pode estar julgando a pessoa. No livro de Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. A palavra diz: acautelai-vos, isso quer dizer, cuidado, tenham cuidado. Porém, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso quem está falando é Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus foi confrontado com falsos profetas, com fariseus, com hipócritas. Imaginem que no livro de João capítulo 8, Jesus se depara com os fariseus, e os fariseus bateram de testa com Jesus. Você sabe o que eles falaram com Jesus? Eles falaram que Jesus tinha demônios. Eles falaram que Jesus era filho de Belzebu, filho de prostituta. Imagine chegar para o nosso Jesus, um homem
com a sua cegueira espiritual? A que ponto Satanás cegou a mente de uma pessoa para chegar para diante do nosso Cristo e dizer: Jesus, você é filho de Beelzebul, é filho de prostituta. A que ponto demônios confundem mente de pessoas? O próprio Jesus está nos alertando: acautelai-vos dos falsos profetas, porque profetas que vêm até vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Pastor, como é que eu posso saber ou distinguir, separar um falso profeta de um verdadeiro profeta, um falso pastor dos verdadeiros pastores? A Bíblia diz que se conhece a árvore é pelos frutos, ou não? A árvore se conhece pelos... Imagine que você tem na sua rua, no seu bairro, uma pessoa que você conhece, que os frutos são terríveis, que os seus testemunhos são vergonhosos. Como que você pode, diante de uma pessoa dessa, aceitar da boca de uma pessoa dessa uma bênção, uma profecia, se você já conhece os frutos dessa pessoa? Você não precisa nem ter o discernimento espiritual, porque as atitudes vai demonstrar o que essa pessoa é. Agora, pastor, mas uma pessoa que eu não conheço. Quem tem o discernimento do Espírito sabe, igreja, o que sai da boca desses lobos aqui não condiz com a palavra. São homens avarentos, cheios de promessas, oferecendo ao mundo facilidade. E a Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Nós temos que ter muito cuidado, você tem que ter muito cuidado com o que você ouve. Não é porque eu sou pastor que vocês são obrigados a engolir tudo. Porque aquilo que eu estou falando, que se eu não tenho base bíblica, eu posso estar incorrendo a vocês em erros, em heresias. A Bíblia diz, havia uma cidade chamada Bereia, e quando o apóstolo Paulo ele chegou lá pregando o evangelho, diz a história que os bereanos iam conferir se o que Paulo estava ensinando se tinha base bíblica. Base bíblica. Por isso a importância de você ler Bíblia. Ler e ter hábito de ler Bíblia, para que um dia vocês não sejam confrontados, engolidos, enganados. Porque aquele que tem Bíblia, quem lê Bíblia, quando você ouve algo que está fora da Bíblia, o Espírito Santo acende logo dentro de você. Isso aí não tem base bíblica para isso. É esse o perigo que corre uma igreja que não lê Bíblia, que não estuda Bíblia, acredita em tudo. E nem tudo que nós ouvimos pode estar vindo da parte de Deus. Pode estar vindo de um raciocínio humano, de uma lógica humana, de um conceito humano, de uma mentalidade humana. É por isso que nós temos que ter o conhecimento da palavra. É por isso que é importante nós buscarmos do Senhor esse discernimento, para que nós não possamos estar diante de um herético, alguém que prega heresia, e você
ouvir esses ensinamentos heréticos e acabar absorvendo e a sua mente ser totalmente confundida. Muito cuidado. O diabo não está para brincar com ninguém. Ele odeia a Deus. Ele odeia a obra do Senhor. Ele odeia aqueles que estão buscando o aperfeiçoamento na palavra de Deus. Porque ele sabe, quando você está buscando o aperfeiçoamento, a santificação, você se torna uma ameaça para o reino dele. E ele não quer que nós venhamos crescer. Ele quer obstruir isso. E precisamos, amada igreja, ter muito cuidado com isso. Mateus 24, o Senhor tem um grande alerta para nós também. A Bíblia está repleta de alertas. Acender o sinal vermelho de alerta para nós. Mateus capítulo 24, a Bíblia diz: porque seguirão ou surgirão falsos cristãos e falsos profetas. É o que nós mais vemos no dia de hoje. São falsos cristãos, falsos profetas. Na igreja são santos, são cheios do Espírito Santo, são cheios de palavra, cheios de unção, mas quando sai da porta para fora, esvazeiam tudo. Não tem, a sua vida não condiz com aquilo que pregam. Tem duas identidades. Na igreja, uma identidade de crente, mas fora da igreja, uma identidade mundana. Essa é a realidade. Como tem os falsos crentes, tem também os verdadeiros crentes, verdadeiros servos do Senhor, servas do Senhor, homens e mulheres tementes à palavra de Deus. Talvez você nem aparece na igreja, em destaque na igreja, mas talvez para Deus você é um destaque entre todos na igreja, pelo seu coração aquebrantado, seu coração humilde diante do Senhor. Deus, Ele sonda o nosso coração. Porque surgirão falsos cristãos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível forem enganar, iriam até os escolhidos. Olha que ponto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe umas determinadas unções por aí que se utiliza muito na igreja. Quem já viu aquelas unções que o pastor pega um paletó e quando ele cai todo mundo? Quem já viu essa unção? Pega o sopro, aí cai tudo perna para cima. Quem já viu essa unção? Deus pode fazer isso? Sim. Mas para sua honra e sua glória. Deus não faz nada se não for para a honra e glória do seu nome. E eu quero dizer à igreja que o que Deus faz, Deus não traz confusão, não traz desordens. Deus não faz desordens. Agora vamos lá. Se determinados pastores que estão transbordando de unção, que se assopra, o outro irmão cai perna para cima. Se pega o paletó, cai todo perna para cima. Vai, profeta, vai nos hospitais. Vai nos hospitais. Vai só para nos doentes, os doentes ser curados. Vai só para nos aleijados, os aleijados começarão a andar. Vai estender o paletó nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, e serão curados. Pare e pense isso.
Você se lembra quando Moisés, ele estava com o encantador lá do Egito. E Deus disse: Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Ok. Agora, Moisés, lance sobre a terra. E quando Moisés lançou o cajado, o que aconteceu com o cajado? O cajado de Moisés se transformou em quê? Aí veio o encantador. O que ele fez? Pegou o cajado, jogou também. E se transformou. Só que a cobra, que foi transformada pelo cajado de Moisés, engoliu a cobra. Isso para que vocês tenham ideia, o quanto Satanás, ele é imitador de Deus. Os prodígios que ele faz. E nós não podemos se enganar com isso. Por isso que a igreja, que não tem palavra, que não estuda a Bíblia, que não procura viver a Bíblia, que não procura a cada dia descer aos pés da cruz, olhar para o Evangelho como Evangelho de cruz, de sacrifício, de renúncia, de santificação. Se a gente não procura, amada igreja, estar na posição que Deus quer que nós estejamos, se a gente não lê Bíblia, se a gente fica aí, Maria vai com as outras, acreditando em tudo, que tem crente que é assim, meu marido, acredita em tudo que é promessa. Esses são presas fáceis na mão desses espíritos enganadores. Para que vocês tenham ideia, existem demônios que se passam pelo Espírito Santo. Espíritos enganadores que se passam como o Espírito Santo. Fala em línguas, dá belas profecias, adivinha a vida das pessoas. Olha aqui, a que ponto chega a igreja? O profeta está lá adivinhando o número de identidade, número de CPF. Em que isso glorifica o nome de Jesus, gente? Qual o interesse de Deus para identificar seu CPF, a cor da sua casa, seu RG? Temos que ter muito cuidado, igreja. As internet está cheia de coisas assim. Cuidado com esses pregadores de internet. Você não conhece, você não sabe quem está por trás de uma câmera. Eu já recebi algumas ligações de algumas irmãs fora do estado, dizendo: pastor, eu estou aqui perturbado mentalmente, por quê? Porque um determinado pastor, eu liguei para ele pedindo oração, e me cobrou R$300 para orar. E se eu não desse os R$300, Deus ia pesar a mão sobre mim. Deus ia me colocar no leito de enfermidade. Espíritos enganadores. Deus não coloca ninguém em enfermidade. Deus não coloca enfermidade em ninguém. Se Deus colocasse enfermidade nas pessoas para provar ou castigar as pessoas, o céu estaria cheio de doenças. E a Bíblia diz que Jesus já levou na cruz. Já levou na cruz. O discernimento espiritual serve para proteger a tua vida, proteger a igreja. Jesus já alertava sobre isso. Se você pegar em Deuteronômio capítulo 18, 20, Deuteronômio capítulo 18, 20 e 22, isso é Bíblia. Eu estou dando Bíblia para vocês, eu tenho um base bíblico para falar isso. Discernimento de espíritos. Precisamos estar muito aguçada com esse dom de Deus, para que você amanhã não se depare com um herético aí, lhe trazendo ensinamentos falsos, distorcendo a palavra de Deus, querendo distorcer a tua mente. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que
presumir soberanamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Será a ordem de Deus para aqueles profetas do diabo. A gente vai ver já em Jeremias, Deus falando com aqueles profetas do engano, dizendo que Deus mandou falar, e Deus não mandou falar coisa nenhuma. Muito cuidado. Eu não sei se você já viu alguns pregadores, no momento da mensagem, no meio da mensagem, eles param e dizem: para aí, sim, ok, tá bom, Deus, já viu isso? Parei, Deus está aqui falando. Rapaz, eu não sei desse povo, busca tanta coisa. A Bíblia nos adverte, igreja. Jeremias 23:16. Vamos lá agora. Igreja, eu estou falando aqui de um dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espírito. Deus não é Deus de confusão, de maneira e hipótese alguma. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidade e fala da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Igreja, quando a gente lê o Velho Testamento, os profetas, eles sempre dizem assim: assim diz o Senhor. Hoje a gente vê assim: eis que eu vos digo. Eu vos digo. Não é mais Deus não, é o eu. Pega o microfone que o irmão Adriano quer falar alguma coisa. Os profetas diziam: irmã, assim diz o Senhor. Hoje não. Adriano. Eis que eu falo, que eu digo, olha, igreja, temos que ter muito cuidado. Sem discernimento de espírito, tudo que vocês vão ouvir, vai achar que tudo vem de Deus. E muitas vezes vem do coração do homem e não da boca de Deus. Pode falar, irmão Adriano. E também uns que dizem que estar dentro da igreja é a mesma coisa de estar dentro de uma bolha. E eles pregavam contra os cristãos que congregavam, sendo que a palavra de Deus diz que é para nós congregarmos. E eu conheço uma pessoa que deixou de dizimar, deixou de congregar por causa desses tais. E é um risco muito grande esse negócio de você estar pegando mensagem de pessoas que você não conhece, não sabe o procedimento, não sabe de onde ele veio, quem ungiu, quem deixou de discipliná-lo, não sabe a origem do homem e de repente ele chega lá dizendo que isso ou aquilo está errado, sendo que a Bíblia está mostrando de fato que é justamente isso. O povo do Senhor sofre porque lhe falta entendimento, conhecimento da palavra. E nós estamos vivendo uma geração de cristãos preguiçosos, que em vez de estar lendo a palavra do Senhor, está ouvindo qualquer outra coisa, menos a palavra do Senhor. Às vezes o crente ele passa mais tempo ouvindo internet e pregações em busca e busca, e esquece de pegar a palavra. Esquece de ler Bíblia. Não é que é errado, igreja. Tem muitas palavras abençoadas, tem muitos grandes homens de Deus que pregam na internet. O que o Senhor está falando é o discernimento de espírito, para você saber se aquilo vem de Deus ou se vem do homem. Olha o que Deus está falando. Falam da visão do seu coração e não da boca de Deus.
No livro de Jeremias, ainda no capítulo 23, o versículo 21. Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhe falei a eles, todavia eles profetizaram. Passei. 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Vai passando. Esconder-se-iam alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Que profetizam mentiras e que são só profetas do engano no seu coração? Isso aqui 1000 anos antes de Jesus. Mais de 1000 anos antes de Jesus, no período de Jeremias. O Senhor já estava enviando Jeremias a bater de testa contra esses falsos profetas, que naquela época já enganava o povo de Deus. O diabo não está para brincar, não. Ele quer tirar você do foco. Ele quer tirar você da visão da cruz. Ele quer tirar a cruz do evangelho. E não há evangelho sem cruz. Ele sabe exatamente quando o cristão não tem estrutura dentro da palavra de Deus. E ele facilmente... Você crente, eu vou dar um exemplo aqui agora. Não aceite estudo dos testemunhos de Jeová. Eles são estudiosos da palavra, mas que perverte a palavra de Deus, falsifica a própria Bíblia. Os testemunhos de Jeová, com seus ensinamentos diabólicos, ensinamentos que negam a divindade de Cristo, nega o Espírito Santo, nega a cura, se dizem únicos, e sai por aí batendo em porta, na hora que pega um crente, ele quer perder o maior tempo com você, para tentar distorcer a palavra de Deus. Eu digo isso porque eu tenho uma base bíblica. Se você pegar a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia do Testemunho de Jeová, são 12 versículos que arrancaram da Bíblia. Manda que eles abram em Mateus 17, 21. Você não vai encontrar nada lá, só um tracinho. Mande que eles abram a sua Bíblia e leiam João 5,4. Não tem nada, só tem um tracinho. Falsificaram para o seu bel prazer. Agora, se você sentar para ouvir, você tem que ter estrutura. Você tem que ter conhecimento da palavra. Senão vocês vão ser engolidos. É necessário que você busque do Senhor o dom do discernimento de espírito, para que você proteja a tua mente e o teu coração. O que mais tem nos dias de hoje são enganos. Eu tenho batido sempre na tecla: igreja não cura, igreja não salva. Você está dentro de uma igreja ou dentro de uma religião, não é proteção para ninguém. Quem disse isso? Mas é necessário que você venha à igreja, porque na igreja
Você pode ouvir uma palavra e esta palavra mudar o seu destino. Não a religião mudar o seu destino e nem o pastor mudar o seu destino. Então você que está congregando tem que estar muito atento. Para que não seja o quê? Enganados. É o que mais tem hoje. Tem igreja para todos os gostos. Todos os tipos. Igreja para cada personalidade. Tem igreja do homossexual. Tem igreja para o lesbianismo. Tem igreja luciferiana. Tem igreja para tudo. Tem religião para tudo, para todos os gostos. Agora precisamos ter o discernimento. Se aquilo que você está ouvindo vem do coração do homem ou da boca de Deus. Que nós não temos nada contra a religião. Seja espírita, seja umbandista, candomblecista, seja lá o que for, catolicismo, seja testemunho de Jeová. O que eu estou falando aqui é ensinamentos. Deus ama a todos. O que Deus aborrece é a prática. São ensinamentos que distorcem totalmente a palavra. E a religião é especialista nisso, em escravizar as pessoas. Você sabia que tem muitos crentes escravizados dentro da igreja? Mata e morre pela igreja. Tira da sua mente isso, essa mentalidade. Eu nasci na minha religião, eu vou morrer na minha religião. Eu sou dessa religião porque meu pai também foi dessa religião. E se seu pai estiver errado, você vai continuar no erro? Nós como igreja, precisamos ter muito cuidado, porque na caminhada do evangelho, no meio do caminho, a gente vai encontrar as pedras, as barreiras, os embates. O diabo sabe que você está caminhando em direção à cruz de Cristo. Um caminho de santificação, um caminho de renúncia. Tudo tem que começar na sua vida. Tudo primeiro tem que começar dentro de nós. Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Não se preocupe com os outros, se preocupe com a sua vida espiritual. A sua salvação é pela fé. A Bíblia diz que a salvação é tomada através de esforços, e temos que esforçar mesmo, e proteger a nossa vida. Discernimento de espírito serve para isso. Jeremias 23, 32, olhe que palavra. Jeremias 23, 32. A palavra diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e faz errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum. Este povo, diz o Senhor. Isso, irmão, na época de Jeremias. Pastor, o senhor não acredita em sonhos? O senhor não acredita em revelações, em profecias? Eu seria totalmente um incrédulo, um herege, se eu não acreditasse nisso. Eu estou dizendo que tem que ter o discernimento de espírito para saber se o sonho vem da parte de Deus ou da parte de um engano. Era o que acontecia com esses profetas.
sonhava sonho da sua mente e fazia com que o povo errasse o caminho. O que mais tem hoje nas igrejas são pessoas atrás de tantos sonhos, é sonho, parece que não dorme, não é sonho a noite toda. E vê anjo subindo, vê anjo descendo, e vê anjo para lá, vê anjo para cá. Será que os anjos não têm o que fazer? Deus, ele dá sonhos, igreja. E quando Deus dá um sonho, não dá sonho de medo, de confusão. Você não acorda perturbado quando Deus dá um sonho. Você tem paz. Deus pode te dar um sonho, Ele despertando. Te despertando. Levanta, filho. Vamos lá. Deus pode te dar um sonho de um alerta. Mas o sonho de Deus não é confusão. Não causa perturbação. Porque Deus não é um Deus perturbador, igreja, que confunda a nossa mente. Quando Deus dá uma revelação, é o nome dele que vai ser glorificado. Não é daquele que está revelando. Aquele que está revelando, ele está sendo um instrumento de Deus. Está sendo a boca de Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado e não a pessoa. O que se vê hoje nas igrejas é que o Senhor está me mostrando e que na verdade o Senhor não está mostrando coisa alguma, é coisa do coração. E pode confundir a tua mente. Já viu aquelas pessoas que dizem, olha, Deus me revelou que você está sendo vítima de uma bruxaria. E parou aí. O mesmo Deus que te mostra que aquela pessoa foi vítima de uma bruxaria, é o mesmo Deus que vai te usar para você quebrar a bruxaria. É só aponta isso. É tantas revelações de desgraça. Quando Deus fala, igreja, o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito. Ele testifica que Deus é esse que é só visões, revelações de desgraça, de morte, de tanta coisa ruim. As igrejas estão cheias disso. É os profetas. Dentro da igreja são os profetas. Mas da porta para fora, só Jesus tem misericórdia. Só Jesus tem misericórdia. Adulterando, péssimos testemunhos, e o povo sambando, porque não tem o dom do discernimento de espírito, não tem um conhecimento da palavra, diz, ei pastor, está fora, você não tem base bíblica para isso, pastor, me mostra na Bíblia, me convence, ou que a Bíblia está errada e você está certo, ou você está errado e a Bíblia está certa, porque eu estou confuso aqui na minha mente. Não é porque eu sou pastor que você tem que engolir tudo. Você tem que ter o discernimento. O que eu estou falando tem que ter base bíblica. Não é que o pastor Jailson não crê em revelação, não crê em sonhos, não crê em visão. Eu creio, mas quando Deus, ele age, seja por uma visão, por uma revelação, ou por uma profecia, as coisas se encaixam de uma maneira, igreja, que só Deus faz isso. Só Deus faz isso. A questão é como o irmão Adriano falou. A questão é que a igreja hoje está preguiçosa para ler a Bíblia. Porque é melhor estar ouvindo. E você não sabe quem é que está falando ali. Você nem conhece. Mensagens que mexem com o ego, com as emoções, que encantam. Vai ver a vida como é que está. Precisa ter discernimento para que você não seja mais uma Maria, vai com as outras.
Vocês precisam andar com suas pernas espirituais e não com as pernas dos outros. Lê a Bíblia. Discernimento é para isso. O Senhor deixou dentro da palavra essas bênçãos espirituais para nós. 1 Coríntios 12, 8 em diante fala isso dos dons. Pede com zelo. Busque com zelo. Eu te darei os melhores ainda. A gente nem pede. Precisamos ser mais inteligentes. Absorver melhor a palavra. Ter um posicionamento. Eu não quero passar o resto da minha vida dentro de uma igreja e perecendo, apanhando, sendo enganado, ouvindo tudo. E nem tudo que a gente ouve é de Deus. Discernimentos. Isso é Bíblia. E nos últimos tempos, amado, que nós estamos vivendo agora, o diabo, ele está produzindo os falsos seguidores para nos enganar, para enganar os verdadeiros. Leiam Bíblia, pelo amor do Senhor. Existe homens tão usados pelo diabo, que quando ele vai estender as mãos para orar numa pessoa, ao invés de ele estar abençoando, ele está amaldiçoando. Porque a sua vida é uma maldição, desobediência, prática de pecado. Infelizmente, o altar das igrejas está infestado de espíritos enganadores. Infelizmente é isso. E o povo não discerne isso, igreja. Falta discernimento de espírito. Você que tem palavra, você que lê Bíblia, na hora que você vê desses profetas aí jogando as besteiras na sua vida, você logo pega no ar. Isso aí não está na Bíblia. Isso não tem base bíblica para isso. Eu não vou nem discutir, perder meu tempo. Ter domínio. Na hora que você discernir essas coisas, fique na sua. Não bata de testa. Deixa lá. Porque se você começar a bater de testa, igreja, meu Deus do céu. Ouvir de tudo e guardai o que é bom. O que não presta, já passar. Não permita, amada igreja, que esta contaminação entre na tua mente, porque pode confundir a mente. Há muitos crentes que começaram tão bem, mas por não perseverarem, por não ter o discernimento, acabaram sendo engolidos pelas heresias e hoje acabaram em seitas. Existem muitas seitas. Na época de Jesus, ele foi confrontado por muitas seitas. Cuide da sua vida espiritual. Tenha cuidado dela. A salvação é tomada por esforço. Não fique pensando que você vai mudar o mundo, não, igreja. Não é o mundo que tem que mudar, somos nós que temos que mudar. Aprenda a entrar e sair, a conviver com as pessoas, aceitar como as pessoas são, mas tenha o seu discernimento. Se você vê que aquilo que você está ouvindo está fora da palavra, puxa o freio de mão, não vai entrar na discussão, porque você não vai tentar mudar a cabeça de uma pessoa dessa. Você não vai mudar essa pessoa. E não tente mudar uma pessoa que está com heresia na cabeça. Você vê aqueles fariseus lá em João capítulo 8, batendo de testa com Jesus. Jesus só ouvindo. Só ouvindo. Eles falaram. Jesus abria a boca muito pouco. Mas o pouco que Jesus falava era palavra de sabedoria. E que irritava mais eles. A Bíblia diz que evitai os falatórios para que nada presta, a não ser para a perversão do ouvido dos ouvintes. Discernimento de espírito. Busque do Senhor. Está à disposição para todos nós. Agora você tem que buscar. Cuidado, que é muitos enganos.
Eu recebi, mês passado, um convite para uma reunião que chamava Reunião Ecumênica. E lá estaria o pastor, estaria o padre, estaria o pai de santo, estaria a mãe de santo, estaria não sei quem. Lá vamos só mesmo ver a questão da diversidade religiosa, aquela coisa. Ali sai fotos bonitas, né? E tá lá, e aquela coisa emblemática. Depois eu te dou a resposta, pastor. Depois eu dou uma resposta. Porque eu vou estar num lugar onde eu não vou ter a liberdade para falar aquilo que eu penso. Porque eu vou ferir. Ainda que eu fale a verdade, a palavra de Deus vai de encontro a conceitos lá dentro. Respeitar, tudo bem, nós temos que respeitar. Agora, comungar a mesma fé, não tem como. Não tem como comungar a mesma fé. Você tem como respeitar as pessoas. Mas não aceitar as práticas das pessoas. É diferente isso. É muito diferente isso. Dormir em um candomblé não quer dizer que eu comunguei com a prática do candomblé. Mas eu falei, a senhora é ser humano como eu sou. A senhora não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que a senhora. A senhora é mãe de santo, é carne, eu sou um pastor, eu sou carne. A senhora tem sentimento, eu tenho sentimento. Mas temos conceitos diferentes, não é verdade? Práticas diferentes, eu não vou discutir isso aqui. O que eu posso falar? Falar da palavra de Deus. E ouviu. Ela poderia também, agora eu vou falar dos meus guias também. Isso não tem problema, fala dos teus guias, que eu vou falar da palavra. Como que vai chegar um conceito se não for um propósito do Espírito Santo? Quer dizer que estou comungando com fé. Respeitar, nós temos que respeitar todas as religiões. Até as religiões cristãs, que muitas têm aí e está afetada com esses espíritos enganadores, você tem que respeitar também, você não vai mudar esse conceito. Eu já cheguei a igrejas que caiu todo mundo, só ficou lá sentado. Caiu todo mundo na unção. A pergunta é: o Espírito Santo derruba alguém? O Espírito Santo faz alguém rastejar pelo chão? Rungir os dentes, fazer cara feia? Eu fui numa igreja, as cadeiras plásticas batiam no teto, gente. O moleque chutava, e bem batia lá. Eu disse, que negócio é? Eu em cima do altar, só olhando aquilo ali. Aí tinha um rapaz, que ele tinha um problema de síndrome de Down, né? Tinha um problema. E estava lá na unção. Aí ele vai e pegou a mãe do pastor. Agarrou. A mãe caiu, ele ficou por cima agarrado. Tiveram que pegar a irmã e puxar. Foi um trabalho para soltar. Que unção é essa, gente? Aí vi a esposa do pastor lá, torcendo o bico lá e fazendo com a mão torta. Eu disse, vem para cá, capeta, venha. E todos ali achando que aquilo ali é uma manifestação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo. Rodando igual um peão. E chutava a costa. Espírito Santo. Isto é unção do Espírito Santo. A unção é o poder transformador. Esse primeiro poder, ele atua dentro de nós, porque o poder vai transformar a nossa vida. Começa dentro de nós. Esse que é o poder transformador. As pessoas confundem tudo. Confunde tudo, irmão Marildo.
Por falta de discernimento, espíritos enganadores estão ganhando mais espaço nas igrejas. Falta de Bíblia, falta de conhecimento. Por isso que diz Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento.